Escolas fechadas, aulas em casa pela internet. Famílias se adaptando às novas relações impostas pela pandemia do coronavírus. E como ficam as mensalidades e os contratos escolares? Quais os direitos dos consumidores com as mudanças durante o período de isolamento social? Em Minas Gerais, as escolas estão fechadas pelo menos desde o dia 23 de março. De lá para cá, pais e escolas enfrentam um impasse de como manter o ensino e as mensalidades em dia em meio às instabilidades provocadas pela pandemia. Apesar de existirem projetos de lei em análise na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional, até o momento não há regras específicas sobre os descontos nas mensalidades. Em abril, o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais publicou uma nota técnica para guiar pais e escolas neste momento de incertezas nas relações de consumo. A recomendação é que as instituições de ensino fundamental e médio enviem aos pais e responsáveis uma proposta de revisão contratual para o período em que as aulas presenciais estão suspensas. O documento deve apresentar o planejamento de atividades à distância, com a adequação do valor das mensalidades, tendo em vista os custos atuais dos serviços e não os custos do contrato feito antes da pandemia. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado discorda das recomendações do PROCON mineiro. As escolas citam uma norma técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, que diz não ser cabível a redução dos valores das mensalidades, uma vez que há a possibilidade de prestação remota dos serviços ou a reposição após o período de isolamento. A nota técnica recomenda ainda que os pais evitem pedir descontos nas mensalidades e que os órgãos de defesa do consumidor busquem a conciliação. O sindicato orienta as escolas a avaliarem cada caso, de acordo com as necessidades das famílias. Mas, segundo o PROCON, alguns consumidores têm encontrado dificuldades nessa negociação. A gente sugeriu que as escolas apresentassem uma proposta, mas a gente viu uma certa intransigência de grande parte desse setor de não apresentar uma proposta razoável, sabe, de desconto nas mensalidades, tendo em vista este momento. Então, o que eu recomendo aos pais que procurem as escolas, fomentem a negociação, então que eles registrem essas questões, porque vai ter pai que não vai ter condição de pagar. Já para a educação infantil, que não tem um currículo a ser cumprido, o Conselho Estadual de Educação não prevê a reposição de aulas ou o ensino à distância. O caminho formal seria a suspensão ou o cancelamento do contrato pela falta da prestação do serviço. Porém, o promotor recomenda buscar alternativas. Vai haver o período pós-pandemia. Os pais vão precisar dessas instituições, tá certo? A ninguém do setor interessa a falência generalizada das escolas nesse sentido. Então, o que nós propusemos? Que as escolas negociem até de uma forma mais generosa. O que a gente tem pregado? A solidariedade, o entendimento, a busca de soluções amigáveis, aquilo que seja bom para todos. Toda tentativa de negociação deve ser registrada. Se não houver acordo, o consumidor tem a opção de romper o contrato e, se houver cobrança de juros ou multas, pode acionar a Justiça ou fazer uma reclamação no site do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, o mpmg.mp.br. Registrem isso tudo, se documentem, tá? Se acharem premente a situação, eles podem ir até a Justiça, né? Eles podem ir até a Justiça e buscar seus direitos. Nós vamos procurar instaurar procedimentos para apurar todas essas situações em relação a cada uma delas. É óbvio que é uma situação que não vai ser resolvida imediatamente, mas nós vamos buscar o caminho e o direito dos consumidores, sim.